Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Ótica Silvio Joalheiro. E está comigo hoje uma moça muito bonita que eu convidei lá da Associação Espírita Cristo e Comoreto. Perdão, tem mais um nome, Associação Espírita Beneficente Cristo e Comoreto. Cristo, na verdade, não é o Jesus Cristo, não, é o Cristo do sobrenome dela. E ela chama-se Andriele Cristo. O Cristo é com H. Andriele, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje sobre um assunto bastante interessante. É um prazer. E eu trouxe a Andriele aqui para a gente falar sobre sentimento. E já de imediato, eu vou fazer uma pergunta para a Andriele, é o seguinte: quem é que comanda, digamos assim, os nossos sentimentos? É o cérebro ou não é o cérebro? Porque a gente diz o cérebro pensante, mas até onde é verdade isso aí? Na realidade, o cérebro não seria a fonte desse arquivo de imagens que a gente vê durante o dia inteiro. Segundo Joana de Ângeles, a gente tem 95 mil pensamentos durante o dia. E esses pensamentos são do nosso espírito. Espírito esse que tem uma bagagem de arquivos de muitas vidas. Então, surgem os pensamentos a todo momento. Então, o cérebro seria só um complemento fisiológico, né? Mas quem realmente pensa é o nosso espírito. E aí, esse comando das emoções, hoje em dia, está se tornando bem complicado. Porque tem até no livro do Hamed, Imensidão dos Sentidos, que ele fala muito que o grande problema da humanidade é não ter certeza do seu sentimento, das suas emoções. E aí, o nosso senso, nossa psicosféria, que é sensitiva, fica exposto a vários eus, tanto encarnados como desencarnados. E essa falta de autenticidade, de ser, de não identificar as emoções. Porque, na realidade, a pergunta é o espírito, sim, que tem o controle dos pensamentos. Ao mesmo tempo, a gente, às vezes, nos descontrola por não ter certeza e não nos autoconhecer. Então, a gente fica exposta a vários pensamentos de outros, tanto encarnados como desencarnados. Andriele, tu falaste no início da tua fala, Joana de Ângeles. Para aquelas pessoas que nos veem e que não são espíritas, quem é Joana de Ângeles? Joana de Ângeles é um espírito que acredito agora que reencarnou, né? Tem algum comentário, porque já Emmanuel também já vem numa proposta muito grande pelo fato da transição planetária, então está vindo muitos espíritos missionários de grande potência e intelectualidade de luz. Joana de Ângeles foi um espírito que já vem trabalhando em várias encarnações, até é importante pesquisar Joana de Ângeles, que já foi várias Joanas na antiguidade, sim. E ela vem trazendo muitas obras psicológicas, que seriam um resgate da mente, da força psíquica que a gente tem que ter a autenticidade, porque pelo fato do nosso mundo estar mudando, essa transição está trazendo muitas energias de baixo calão, muitos irmãozinhos que sabem que vão ser expurgados da Terra após essa mudança, e ela vem trazendo obras para que a gente possa não se abandonar, se fortalecer, se autoconhecer, justamente na proposta, né, que Sócrates e Santo Agostinho já vem falando, que a gente tem que se conhecer nossas emoções, trabalhar com elas e se fortalecer, para não nos auto-abandonar. E ela traz essas obras psicológicas perfeitas, que é tão importante
quem puder, quem ter tempo, ler sobre ela e sobre as obras. Tu indicaria um livro para aquelas pessoas que gostariam de conhecer a obra de Joana de Ângelis? A Vida à Luz, psicografada pelo Divaldo, é muito interessante. Tem vários itens e vários temas. Ela fala sobre vários tormentos, sobre obsessão, porque a linguagem não é muito fácil. Mas esse livro ele tem um pouquinho mais de flexibilidade na leitura. É interessante. Agora, Andriele, quando nós estamos pensando em alguma coisa ruim, fazer alguma ação menos nobre, digamos assim, todos nós, a doutrina espírita também diz isso, temos um anjo protetor, um espírito protetor, seja o nome que a gente quiser dar para ele. Mas nesse caso, qual é o papel, o que o nosso anjo, nosso protetor, pode fazer por nós para tirar de nós esses pensamentos menos dignos, menos nobres? Exatamente. Na verdade, o mentor, ele é o nosso anjo. Ele foi designado para conseguir ficar conosco na nossa encarnação. Ele sabe de todos os nossos arquivos passados, ele sabe das nossas más inclinações e ele fortalece, seja em sonho e quando a gente dá uma psicosfera digna para que ele possa nos fazer contato. Porque se a gente não ter a vulnerabilidade para que o mentor venha e nos dê uma luz, nos dê qual é a ramificação que a gente tem que seguir, nós não conseguimos adentrar. Tanto é que a tristeza, ela vem justamente pela falta de sentido da vida e pela luta que talvez não está dando algum significado. E aí, ao invés das pessoas se fortalecerem na fé, fazer uma oração para que possa ter contato com o mentor, às vezes acabam entrando numa psicosfera muito negativa, que abre as portas para a energia de baixo calão. Então, qual é o melhor momento? O nosso anjo fica no nosso cantinho. No momento que a gente dá uma oportunidade, lança um pensamento edificante, de amor, de vontade, de crescimento, de gratidão pela vida que nós temos a gratidão porque nós somos espíritos eternos, nós sempre vamos viver, por mais que a gente venha caindo há muito tempo, se a gente colocar esse sentimento de gratidão, ele vem. Porque é uma emanação positiva na psicosfera. Então, o nosso mentor, ele vai se ligar a nós no momento que a gente dá alguma vulnerabilidade. Se está triste, faz uma prece sentida, me ajuda. Onde será que eu posso ir? Que ele vai estar lá, porque ele só veio para ser responsável pelas nossas atitudes. Então, muitas vezes a gente ignora o nosso mentor. Muitas pessoas se acham sozinhas, se acham sozinhas no mundo, desencantadas no mundo, sem ter ninguém, e o mentor, coitadinho, está no cantinho esperando uma oportunidade para poder ter para poder nos ajudar, ajudar. E a gente negando essa ajuda para ele. Infelizmente. Andriele, tu com certeza deve conhecer, todos nós conhecemos pessoas boas e más, inteligentes e sábias, né? Inteligentes não significa cultura, né? Tem pessoas inteligentes que não têm cultura. Agora, como é que se explica aquelas pessoas sábias, que têm sabedoria, que são humildes, simples, sem cultura? Como é que se explica isso? Porque, teoricamente, a sabedoria vem com a cultura, com a inteligência. Como é que se explica uma pessoa simples ter pensamentos elevados, dizer coisas sábias? Pode explicar isso para os nossos telespectadores, por exemplo? Claro. Hamed, no livro Prazeres da Alma... Hamed é o espírito que... do Francisco Neto. Francisco Neto. Isso, ele que faz a psicografia. Eu gosto muito dele, porque ele, assim como a Joana, ele traz muitas obras e coloca ao lado da psicologia. E tem muitas abordagens de ciência. Então, eu também indico para as pessoas que querem entender um pouco, resgatar a fortaleza da mente, do espírito, ler as obras. E essas obras estão em PDF na internet.
né? Tanto as dores da alma como os prazeres da alma, elas estão, então está disponível e gratuito. Ele costuma dizer que a sabedoria, ela é realmente ligada ao espírito que tem a certeza do que o que planta colhe. Ele sabe que se colocar um mundo bondade, ele vai colher bondade. Porque Deus é extremamente misericordioso, só que ele também educa, né? Então, o homem de sabedoria, ele sabe muito bem que o mundo muda, o mundo dos homens muda, mas o mundo de Deus não muda. Porque a ideia de Deus é o amor ao todo, é a harmonia ao todo. As leis dos homens já mudam. E até indica a questão 616, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, que faz essa diferença das leis dos homens e das leis de Deus. O sabedor, ele consegue desmistificar crenças. Ele abre o olhar para o novo. Ele consegue identificar que aquela situação não é mais válida aqui no mundo dos homens. Ele consegue extinguir e trazer um novo. Já a pessoa só inteligente muitas vezes tem alguns caprichos. E há também a ligação do orgulho. Eu sei tudo, eu sou técnico nisso. E eu não vou me abrir para nenhum tipo de situação divergente da minha. E já o sabedor, ele sabe que ele não é sabedor de tudo. Ele não tem a inteligência absoluta. Ele sabe disso. Então ele consegue escutar e compreender. Agora, vamos avançar um pouco mais e vamos entrar num capítulo muito triste, que é o suicídio. Existe, ou pelo menos tu tem conhecimento de alguma estatística que diga qual é o principal sentimento que leva uma pessoa a suicidar-se? Fazendo assim mais ou menos uma enquete, estudando essa parte do suicídio, que está sendo uma grande lástima no mundo, a gente verifica que em sites de ajuda a pessoas que se suicidam, fazendo essa pesquisa, é o sentimento de angústia fortíssima, a falta de sentido da vida, o desgosto por estar nessa terra e a incompreensão do que está acontecendo, pessoas ao léu. E Hamed vem trazer isso como pessoas ecos do mundo, que eu não sei quem eu sou, eu só sei o que eu vejo. Então há um materialismo exacerbado, há um consumismo exacerbado, um sexismo exacerbado. Então esse é um grande problema. E o sentimento é a angústia fortíssima e a autoculpa. Porque o espírito que tem essa vontade de se autodestruir, ele já vem com reincidências. Por isso o grande problema do suicídio é que, como é um evento marcante de outra vida, é um evento que o espírito sofre muito, que ele se atrasa em um século na evolução. Ele sente essa vontade após a encarnação no momento de desespero, a primeira coisa que pensa é de autodestruir. Só que essa vontade, ela aumenta quando já foi um suicida. Porque o inconsciente espírito, que é o subconsciente, falando das casas mentais do André Luiz, o subconsciente, que é o nosso arquivo, ali está o acontecido. Só que como o nosso consciente, o nosso corpo físico ainda é muito precário, a gente não consegue entender. E aí a pessoa tem a vontade novamente de se suicidar. Perfeito. Esse é o grande problema. Andriele, a produção está me dizendo que o nosso tempo do primeiro bloco chegou ao fim. Rápido. Mas antes de eu encerrar o primeiro bloco, eu quero deixar uma questão para ti a respeito do suicídio. O que a doutrina espírita pode fazer em benefício daquele potencial suicida? Certo? Certo. Pode ser para primeira questão, primeira pergunta do segundo bloco? Ok. Sim. E dizendo isso, eu estou encerrando o primeiro bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Beltrame Casa Completa, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. O nosso intervalo, para quem está assistindo pela TV, é apenas 45 segundos e a gente já está de volta novamente. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Ótica Silvio Joalheiro. E eu estou batendo um papo hoje com a Andriele Cristo, agora eu vou acertar, Associação Espírita Beneficente Cristo e Comoreto. Para quem não sabe, onde é a Cristo e Comoreto, é lá na Avenida Borges, em frente às garagens da empresa de ônibus Salgado Filho, né, André? Tá. E antes de terminar o primeiro bloco, eu deixei um questionamento para a Andriele responder agora, que é o seguinte: para aquelas pessoas, aqueles potenciais suicidas, que muitas vezes nem eles sabem que são um potencial suicida, e pior ainda, nem a família percebe. O que a doutrina espírita, os preceitos doutrinários do espiritismo, podem ajudá-lo, essa pessoa, quando ela está num estado em que ela está perdida na vida? A doutrina espírita ela já vem esclarecendo, né, de acordo com todas as obras, qual é que é a nossa realidade. A gente já nasce espírito devedor. Então, para ajudar um suicida, a doutrina espírita vai fazer compreender o porquê nós estamos aqui, né? Tendo em vista que a eternidade é gigante e o tempinho da encarnação é curta. Então, todos os obstáculos, tudo que a gente tem que passar, a gente tem que ter resiliência e força, porque a verdadeira vida é na pátria espiritual. E a doutrina espírita vem esclarecer essa parte. E sem falar também em fortalecer as suas psicosferas, em tentar retirar alguns fluidos que vem vindo de muitos pensamentos negativos, com um passe, com um tratamento no fraternal, né? Então, ela vem com essa luz, com essa compreensão e entendimento, trazendo que toda dificuldade, ela veio por um porquê. E se tu passar por essa dificuldade, logo à frente, tu vai ficar tranquilo, vai ter paz em espírito. E ela esclarece todos esses fatos. Agora, Andriele, uma pessoa, ela é triste porque ela está atravessando um momento de tristeza, ou o espírito dela é triste? Como é que a gente pode fazer a separação do estar triste e ser triste? Exatamente, né? Divaldo Franco já dizia que passando 3 semanas de tristeza, aí viria a depressão, a doença, né? A gente tem que saber identificar. Se faz mais de 3 semanas que eu ando triste, tem algum problema, né? Então é importante procurar um profissional que faça esse esclarecimento. Mas isso tem muito a ver com a transgeracional. Como é que foi essas famílias? Lá atrás, eram pessoas tristes? Como é que foi a formação dessa criança? Os pais eram muito violentos? Por que essa tristeza forte? Há alguma lacuna infantil, né? Porque a infância tem muito a ver com a nossa vida adulta. Como é que foi esse resgatar de imagens lá atrás? Como é que essa criança ela conseguiu essa formação e a personalidade de ser? Então tem muito a ver com lá atrás, como é que foi, porque tem muita, Jung fala inconsciente no geral, da família, né? O que será que a família, como é que foi esse complemento? Como é que foi o discurso materno, o discurso paterno? Como é que foi o discurso da escola? Essa criança teve arquivos, ela registrou muita coisa ruim. Será que ela conseguiu ressignificar isso? Ser forte? Né? Então, tem muito a ver com a formação essa tristeza. Ou pode ser uma tristeza atual, uma tristeza de uma humilhação, uma tristeza de uma frustração. Isso depende muito, é muito relativo de espírito para espírito. Perfeito. Né? Agora, a tristeza são a pessoa, independente de ser criança ou adulto,
tristeza por muito tempo é uma vibração de uma frequência bastante baixa, né? Energia muito não positiva, digamos assim, para não dizer negativa. E nesse caso, uma transmissão de energia positiva através do passe, por exemplo, isso pode trazer alguma ajuda? Com certeza, né? Mas o importante é sempre identificar qual é a emoção que está dando problema ou que está deixando aquela pessoa desgostosa da vida, né? O passe, ele retira todos os miasmas, muitas vezes, tendo uma continuidade, né? Mas ao mesmo tempo, a pessoa, essa que tem o potencial suicida, ela tem que ter fé e dar abertura para a pátria espiritual, os espíritos luzeiros, fazer esse trabalho na psicosfera, um renovar de células espirituais. E aí isso também uma terapia, uma ajuda, porque muitas vezes as pessoas suicidas são muito materialistas e são ateístas. Então, às vezes, o centro espírita, ele precisa trabalhar com a terra e com o espiritual. E é óbvio, com toda a propriedade eu falo que o passe é de extrema ajuda, porque há nas mãos do médium aquela luminosidade e aquela retirada de miasmas negativos, que ao sair da porta do centro espírita muitas vezes vão voltar, mas que vai voltar de novo e vai ser retirado. Por isso que precisa existir uma continuidade. Perfeito. Não, uma vez só não é o razoável, né? Exato. Andriele, ciúme, raiva, a crítica, que hoje está muito em voga aí, né? Principalmente no Brasil, né? Isso são sinais característicos de que aquela pessoa, vou voltar a uma coisa que nós já falamos, extremamente inteligente, mas é um indicativo de que, apesar da inteligência, da cultura, é um espírito ainda involuído, digamos assim. Involuído, todos nós somos involuídos, né? Não somos espíritos, por mais que estejamos encarnados, espíritos evoluídos, somos involuídos. Mas eu digo, isso é uma característica de espíritos mais evoluídos ainda. Exato, aqui no nosso planeta Terra, nós todos estamos nesses sentimentos, né? Exalando, porque nós, estando agora em expiações e provas, não temos uma boa herança para trás. Então, fazendo, infelizmente, meio que talvez chocando, mas a gente já esteve muito mais no umbral do que na pátria espiritual, né? A gente já vem lutando aí contra nossas más inclinações há muitas e muitas encarnações atrás. Então, nós estamos expostos ao ciúme, à inveja, à tristeza, à solidão, e vale ao nossos sentimentos, a nossa autenticidade e sentimento para tentar mudar essa situação, porque nós estamos aqui hoje para mudar isso. Então, todos nós estamos no mesmo barco de sentimento. Então, estamos expostos a todos esses sentimentos negativos ao qual tu mencionou aí para mim agora. Falando de ti e de mim, espíritas, digamos, pelo menos a gente se diz espírita, sim, né? Até porque a gente é espírita porque porque Kardec diz que espírita é aquele que freneticamente procura no dia a dia ser melhor do que ontem, né? E muitas vezes a gente não age assim, mas tudo bem. Mas o espírita, principalmente aquele que lê, procura se inteirar, tu enxerga nele mais possibilidades de corrigir alguns defeitos seus? Com certeza, porque o espírita que tenta se doutrinar nos livros ou nas sessões e procura se autoconhecer, né? Que já é essa a proposta do Livro dos Espíritos, na questão, se eu não me engano, 1919, que vem todo aquele trabalho. Eu sou espírita, então, é a diferença. Eu sou espírita, eu frequento o centro espírita ou eu faço parte do movimento espírita. Eu luto contra as minhas más tendências, porque esse é o verdadeiro espírita. Exatamente. Ele não é o maioral, pelo contrário, nós estamos devendo muito. Então a gente veio com essa proposta de dar luz a outras pessoas, né? Então, os espíritas hoje, eles têm sim um autoconhecimento mais aguçado, os que estudam, porque sabem que eles precisam dominar as suas más tendências. Eu até notei aqui, ó, tu falaste no Hamed, né?
No livro As Dores da Alma, não sei se tu já leu. Já leu As Dores da Alma. Eu trago uma frase dele que diz o seguinte: todo sofrimento, abre aspas, todo sofrimento é um ato importantíssimo de conhecimento e aprendizagem, fecha aspas. Todo sofrimento é um ato de conhecimento e aprendizagem. Como é que se explica isso? Exatamente. Quando o Hamed, ele é muito inteligente, eu acho ele sensacional. Ele é muito inteligente quando ele fala do sofrimento. Porque sempre quando as pessoas sofrem, eles já ficam reclamando, onde você viu faz tudo certo, o que acontece? Só que a gente esquece que nós fizemos um projeto reencarnatório. E a gente veio com uma missão. Então, assim, tem muitas pessoas querendo estar no nosso lugar, tem muitos espíritos querendo reencarnar, e nós estamos aqui. E o que o mentor muitas vezes faz? Ele tenta trazer um obstáculo para te acordar para a vida. Ou uma doença, algum problema, e ele fala que o sofrimento é de grande valia, porque tu sai da zona de conforto e tu busca alguma coisa para ajudar, e tu entende que tu estava errando, tu estava parado, tu estava numa inexistência inútil, quando tu pediu, e tu fez o teu projeto. Não, eu quero ficar ao lado de Deus, eu quero promulgar as leis divinas, porque quando a gente veio, principalmente nesse momento de transição planetária, a gente veio ficar ao lado de Jesus. E tentar divulgar as leis dele. E às vezes, ao contrário, a gente faz tudo errado. E às vezes um sofrimento traz o despertar para a gente seguir o rumo, conforme nós estávamos querendo antes do reencarne. Por isso que ele fala do sofrimento como uma dádiva, né? Muitas vezes. Só que o sofrimento, conforme diz, se eu não me engano, é a questão 1000 do Livro dos Espíritos, ele só tem valia se tu compreender o sofrimento. Porque às vezes o sofrimento vem, a gente fica em estado de vitimização e não compreende. Não é só uma passagem estéril, uma coisa boba. É algo que tem que movimentar as tuas emoções para te poder ressignificar o que estava errado. Tô falando isso, eu já vou te dizer para ti, para os nossos telespectadores, que a produção já disse que o programa está encerrando. Mas antes disso, Adriele, o sofrimento e as dificuldades, na verdade, são nossos professores que nos fazem aprender, né? Quantas pessoas que tiveram um problema seríssimo e conseguiram sair daquele problema, e a partir daquele momento, da saída daquele problema, eles conseguem enxergar a vida sob outro prisma, as pessoas sobre outro prisma, dar valor para as coisas pequenas que antes nunca deram, né? E se tu quiser continuar por 1 minuto nesse assunto, fica à vontade, e no finalzinho fica à vontade também se tu quiser deixar alguma mensagem. Exato, eu sempre gosto muito de falar sobre qual é o verdadeiro sentido da vida. Muito importante. E tem um livro muito importante que não tem uma abordagem espírita, mas tem conteúdos que a gente pode sim fazer o vínculo, que é os livros do Viktor Frankl, que é um cara que sofreu muito na guerra. Que ele ficou 3 anos, foi morta toda a família dele, ele ficou 3 anos no campo de concentração. E ele fez um livro escondido dos militares em questão, e ele fez aquele livro e ele depois descobriu, após 3 anos, qual foi o sentido da vida dele. Que é dar sentido às pessoas. Que o sofrimento ele vem justamente para te se acordar, que a doença vem para te compreender, e se tu compreender aquela doença, ela vai sarar. Se não compreender, ela vai continuar. Exato. Assim como todos os obstáculos da vida. Né? Perfeito. E se quiser deixar uma mensagem final, fica à vontade. Eu acredito que agora nós estamos num movimento muito grande de acordar, né? Então eu gosto muito de uma mensagem do Jung: se a gente pensa internamente, a gente acorda, mas se a gente dá ouvidos ao externo, a esses ecos do mundo, a gente acaba só sonhando. Então, se a gente possa se encontrar no autoconhecimento, no amor, fazer aquela análise, aquela autorreflexão, já proposta por Santo Agostinho, vamos ver o que eu fiz, será que eu fiz bem para as pessoas? Qual é a minha base, minha estrutura de pensamento? Porque é o pensamento que comanda a nossa vida, que emana eletromagnetismo e que positiva ou não a nossa psicosfera. Então, esse recado, e eu espero que o autoconhecimento faça parte da vida de todos. Adriele, muito obrigado por ter vindo aqui bater um papo maravilhoso sobre esse assunto tão complexo e tão muitas vezes ausente
da vida, dos nossos pensamentos, da nossa aprendizagem durante a vida. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E dizendo isso, estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Ótica Silvio Joalheiro. Muito obrigado a você e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa.